Bom, a partir de agora, então, nós vamos colocar em pauta aqui na nossa discussão, Carolina, a questão do auxílio moradia e essa mobilização dos juízes federais. Quero trazer para o nosso debate o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso. Presidente, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por nos atender. É um prazer falar com a Rádio Gaúcha. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Presidente, que convocação é essa? Afinal, vamos esclarecer que a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, está fazendo para a categoria. Qual é o motivo dessa mobilização? Não, na verdade, isso foi uma reivindicação dos associados. Os juízes federais fizeram uma reivindicação à associação de que estavam indignados com o fato de ter sido apenas pautado o auxílio moradia e não ter sido pautada a lei dos fatos funcionais, que é a lei que o Sérgio Cabral aprovou lá no Rio de Janeiro, concedendo diversos benefícios aos juízes do Estado. Vamos esclarecer o nosso ouvinte, pautado no Supremo Tribunal Federal, o julgamento agora no fim de março, sobre o auxílio moradia, deixando de fora um outro julgamento que vocês consideram mais importante, né? Que julgamento é esse do Rio de Janeiro? Porque, veja bem, na Justiça Federal, nós só temos o auxílio moradia. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem o auxílio saúde, o auxílio educação, o auxílio creche, o auxílio transporte, o auxílio isso, o auxílio aquilo. Então, muitas das vezes se paga até o dobro do salário em razão desses auxílios. Então, o que a magistratura federal quer? Que seja julgado tudo. E o Supremo Tribunal Federal esclareça o que é que a magistratura deve receber. Mas toda a magistratura. E não apenas a magistratura federal. Isso foi a reivindicação dos juízes que chegaram até fazerem essa reivindicação à associação. Presidente, o que se comenta, eu falo aqui de Brasília, é que a principal mobilização, além dessa questão de um julgamento que atinge a todos os chamados penduricalhos, mas que a principal reivindicação seria a favor da manutenção do auxílio moradia. Eu queria que o senhor dissesse para os nossos ouvintes, pois é, exatamente isso. O que o senhor acha do auxílio moradia, se ele deve permanecer, se ele deve cair, ele deve valer para quem, ou simplesmente não deve existir? O que o presidente da AJUF pensa a respeito do auxílio moradia? Nós publicamos uma nota de esclarecimento dizendo justamente o seguinte, que a AJUF defende um tratamento justo e igualitário para toda a magistratura nacional. A remuneração do juiz deve ser transparente, devendo ser acessível a todo cidadão brasileiro e condizente com a responsabilidade do trabalho. O Supremo Tribunal Federal incluiu na pauta de julgamentos a ação que trata do recebimento do auxílio moradia pelos magistrados, entretanto, deixou de incluir o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.393, que trata dos fatos funcionais da magistratura do Rio de Janeiro, o que poderia definir o que pode e o que não pode ser pago aos juízes de todo o Brasil, de forma clara, transparente, de acordo com a população. Então, a AJUF defende a inclusão na pauta da ação do auxílio moradia e também o julgamento conjunto com a ADI 4.393, para que sejam definidos pelo STF quais são os pagamentos legais e constitucionais devidos a todos os magistrados brasileiros, ministros, desembargadores, juízes, colocando uma resolução definitiva nessa questão. Sim. Que tanto atormenta a população e a opinião pública brasileira. Essa é a nossa posição. Mas eu lhe perguntei especificamente a respeito do auxílio moradia. Qual é a posição da AJUF quanto a este ponto, que vai ser discutido mais cedo ou mais tarde? Defende a inclusão na pauta da ação ordinária número 1773, que é justamente a ação que trata do auxílio moradia. Nós estamos dizendo aqui, defendemos a inclusão na pauta. E também o julgamento conjunto com a ADI número 4.393.
Essa é a nossa posição, defendemos a inclusão na pauta. Desculpa insistir, presidente, é só para a gente esclarecer para o nosso ouvinte, para entender exatamente qual é a posição dos juízes. Porque hoje há um debate a respeito especificamente do auxílio moradia. Vocês estão defendendo a ampliação da pauta, mas há um debate muito grande sobre a eliminação do auxílio moradia, simplesmente a retirada. E o que pode acontecer? O senhor concorda com isso? Eu estou dizendo aqui qual é a posição da AJUF. A posição da AJUF é essa aqui que eu acabei de lhe dizer. Nesse julgamento... Essa é a posição da associação. Pela manutenção do auxílio moradia. Não, nós não estamos dizendo isso. Tá, mas o senhor Roberto Veloso, juiz, presidente da associação, o senhor acha que o auxílio moradia é justificável, presidente? Não. Veja bem, o assunto não está mais girando em torno disso. O assunto agora é o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Mas nós defendemos que o Supremo Tribunal Federal julgue. Perfeito. Que vai ser no dia 22 de março. Agora, isso. Que o Supremo Tribunal Federal aproveite e discipline tudo. Porque eu acho que o que não pode mais é a magistratura estar exposta a esse tipo de situação. Quer dizer, ser uma definição clara do que a magistratura tem direito e o que a magistratura não tem direito. Mas então, não foi a própria magistratura que criou esses benefícios? A magistratura não. O auxílio moradia foi. O Congresso Nacional. Existe uma lei do Congresso Nacional definindo isso. Não foi a magistratura. Então, presidente, se o Supremo julgar, e também existe o projeto tramitando no Congresso, que o senhor sabe, eliminando todos esses benefícios, a JUF está de acordo. Não tem problema algum, elimina esses benefícios, fica um salário transparente, como o senhor mesmo diz. Isso, eu li aqui, a nossa posição é essa daqui. Presidente, a contrariedade de vocês, me parece, também é com essa série de benefícios pagos pela magistratura no Rio de Janeiro, juízes estaduais do Rio de Janeiro, né? O senhor podia falar mais sobre isso? Vocês são frontalmente contra esses benefícios? Alô? Acho que caiu a ligação do presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio, do Juízes Federais do Brasil todo, né? Roberto Veloso. Essa questão dos auxílios do Rio de Janeiro é uma coisa muito escancarada, né, Carolina, também. Auxílio transporte, auxílio educação. Eu fiz uma listinha aqui, escola. Pré-escola, eles ganham pré-escola, educação, transporte, saúde, moradia e alimentação. Então, são 6 benefícios que os juízes do Rio recebem dentro dessa lista e de um custo também que representa isso, né? Então... Tem um custo enorme. O próprio presidente diz que isso talvez chega, em alguns casos, pode até dobrar o salário, né? O subsídio, no caso. Né? Isso já foi. Só que o auxílio moradia, ele é pago para todos os juízes... Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Isso. Todo o Brasil. Não são só os juízes federais que recebem, né? Claro que o que acontece no Rio de Janeiro em termos de... O que acontece no Rio de Janeiro em relação a pagamentos... Não, é que o Rio não é exemplo para nada, né? Não surpreende que o Rio está falido, né? Não surpreende. O Rio não é exemplo para nada. Deixa eu retomar com o presidente. Vamos lá, presidente. O senhor demonstrou contrariedade em relação aos benefícios que são pagos no Rio de Janeiro, né? Eu acho que tem que ser definido tudo. Assim, nós terminamos sendo acusados de determinadas situações, a magistratura federal, que nós não recebemos. Então, a magistratura recebe 50 mil, 70 mil, 100 mil. Isso não acontece na Justiça Federal. Então é preciso definir. Se não for definido isso, vai continuar essa queixa. Essa queixa não vai parar. Por isso que a gente presidente, defina. O senhor acha que é caso de paralisação ou de greve de uma categoria em razão de um tema pautado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse momento? Foi isso que eu lhe disse no começo da entrevista. Essa reivindicação é
de uma parcela significativa da carreira, sim, indignada com o fato de não ter sido pautado a lei dos fatos funcionais. Se a lei dos fatos funcionais for pautada, eu acho que essa situação está resolvida. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que pode ser uma mobilização de juízes federais. O senhor tem ideia de adesão da categoria em relação a essa convocação? Ontem, até a Folha de São Paulo noticiou hoje, nós começamos a consulta ontem. Nós temos 12 mil associados. A consulta vai até o dia 28. No primeiro dia votaram 562 juízes e 2 mil. Favoravelmente à mobilização. Não, desses 562, 522 favoráveis e 40 contra. Então, é uma votação expressiva. Né? Nesse momento de discussão, até do rombo financeiro, né, e da situação financeira, não só dos estados, mas também da União, nós temos o rombo fiscal e do governo federal é enorme. Não passa para a sociedade brasileira, presidente, que se trata de uma briga de quem ganha muito e muito mais? Não, essa é uma discussão muito interessante que você pontua. Porque o que acontece? Somente a magistratura, depois que a magistratura, principalmente a magistratura federal, começou a processar e julgar os poderosos, nós começamos a ser retaliados, inclusive, em relação aos vencimentos. O senhor acha que o auxílio moradia... Eu lhe explico. Não, eu lhe explico. Todas as carreiras tiveram reajuste. Todas as carreiras tiveram reajuste em 2016. Hoje ganham mais do que juiz federal. Delegado de polícia do Acre, de Roraima, de Rondônia, do Amapá, ganham mais do que juiz federal. Auditor fiscal do Tesouro, ganha mais do que juiz federal. Advogado da União, ganha mais do que juiz federal. Defensor público. E os consultores jurídicos, os consultores legislativos do Senado e da Câmara, ganham mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal, em razão desses reajustes que eles tiveram. Então, o que o pessoal fica questionando é justamente por que não houve crise para se conceder esses reajustes. A União deixou de arrecadar os honorários das ações que ela ganha e passou a distribuir com os advogados da União. Mas imagina, presidente, com os advogados da AGU. Imagina, presidente, se toda a categoria que não receber um reajuste anual criar um mecanismo para se autoconceder um bônus mensal. Esse bônus é o auxílio moradia? Não, eu não estou respondendo isso. Veja bem, eu não estou misturando uma coisa com a outra. Você me perguntou sobre a crise econômica e eu estou lhe dizendo que a alegação da crise econômica só está sendo aplicada à magistratura. Não foi aplicada a crise econômica em relação às outras categorias. Tudo bem, muitos comparam o que ganha um juiz federal com um pedreiro, com um porteiro, mas o que devia ser comparado em relação à magistratura era o que ganham as outras carreiras de igual magnitude. Agora, como é que você vai comparar o trabalho de um advogado da União com o trabalho dos desembargadores que julgaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Mas aí me parece que está tudo batendo no teto, né, presidente? No teto salarial do... Não tem mais passando. E menos, né? Se a gente pegar uma média... Eles estão passando. Mas isso aconteceu inclusive os juízes federais, né? Não nesse caso Não, os juízes federais não. Os juízes federais hoje estão abaixo. Agora, o que vai acontecer? É que a carreira vai ficar pouco atrativa. É isso que nós estamos querendo falar para a população. A carreira vai ficar pouco atrativa. Quem é que vai... Ora,
a pessoa que vai julgar um processo contra um poderoso, que ele vai ter que andar escoltado, que ele vai ter, a família não vai, ele vai ter que andar em carro blindado, ele vai ter que restringir a sua vida. Ou então ele vai optar por uma carreira na qual ele pode até trabalhar em casa, pode despachar os processos em casa e vai ganhar mais. Qual é que a pessoa vai escolher? É claro que ele vai escolher o caminho mais fácil aí. Mas, presidente, então não é melhor se discutir tudo isso na base salarial, exatamente, elimine os penduricalhos, elimine as partes em que não se pagam nem imposto de renda, elimina tudo isso e coloque um debate claro diante dos salários. Agora, se todas as categorias do topo do serviço público vão aumentar o salário, aí a gente não tem como pagar, né? O senhor não acha? Mas não é isso que eu estou lhe dizendo, que o Supremo está tendo uma oportunidade ímpar para fazer isso. É isso que nós estamos defendendo. Mas por que não pode começar pelo auxílio moradia? E depois julga os outros? Mas vai começar pelo auxílio moradia. Então por que a greve? Não, aí agora já não. Então, se tudo bem, deixa julgar greve, o que o pessoal está ameaçando é porque não está, porque tem um outro processo que vai resolver isso, que o ministro já pediu pauta e não foi pautado, é isso. Mas não é melhor conversar com a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, para que ela paute também depois o processo do Rio? Do que a greve? Mas é isso. É isso. Tá. Eu estou apenas concordando com você que é a hora de se definir tudo. A hora de se definir tudo é agora. Tá certo. Presidente, muito obrigado, presidente da Associação dos Juízes Federais. Muito obrigado, Roberto Veloso. Obrigado, bom dia para o senhor, tá? Bom dia. Bom dia, presidente.